Boa noite. Pelo segundo dia consecutivo, piratas da internet conseguiram tirar do ar cerca de 500 sites oficiais em várias cidades brasileiras. Também chegaram a boicotar as páginas da Presidência da República, do Senado e do Ministério dos Esportes. A Serpa, estatal que cuida do banco de dados do governo, garante que não houve vazamento de informações. Vamos ver outras notícias importantes desta quinta-feira. Brasileiros vão às ruas em manifestações de fé de norte a sul do país no dia de Corpus Christi. Relatório das Nações Unidas coloca o Brasil como a principal rota no tráfico de cocaína na América do Sul. BOPE sobe o morro no Rio de Janeiro e mata 8 supostos traficantes. 9 pessoas morrem em 2 acidentes em estradas da região sul. Vulcão chileno volta a expelir nuvens de cinzas e prejudica áreas turísticas da Argentina. Estados Unidos e Europa decidem liberar parte de seus estoques de petróleo para conter a alta nos preços. Egito divulga as primeiras imagens de um barco de 4.500 anos descoberto aos pés da pirâmide de Gizé. E durou toda a madrugada a festa dos torcedores do Santos pela conquista do tricampeonato da Libertadores. Participam da edição de hoje o professor de filosofia da USP, Vladimir Safatli, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E no final tem o bate-pronto. Nossos comentaristas vão responder as perguntas do público sobre as reportagens exibidas aqui. Mande a sua dúvida pelo Twitter. O endereço é twitter.com/jornal_cultura. Milhões de pessoas saíram às ruas do país hoje para eventos religiosos. Os católicos participaram da celebração de Corpus Christi. Em São Paulo, os evangélicos realizaram a Marcha para Jesus. 1 milhão de pessoas nas contas da polícia, 5 milhões nos cálculos dos organizadores. Seja como for, uma verdadeira multidão se reuniu hoje na Zona Norte de São Paulo para a Marcha para Jesus, evento organizado por igrejas evangélicas anualmente na capital paulista. Como dizem os próprios participantes, é uma oportunidade para divulgar ao mundo a fé de cada um, em meio ao mar de gente. Você marchar e declarar o seu amor por Jesus. Há muitos que vivem jogado, vivem fazendo campanhas. Vamos fazer nossa campanha. Tradicionalmente, outro evento religioso que reúne milhares de pessoas em todo o país é a festa católica do Corpus Christi. Aqui em Santana do Parnaíba, por exemplo, no interior de São Paulo, 50 mil pessoas são esperadas durante todo o dia de hoje. Ponto alto é a celebração da missa. E depois a procissão, que vai passar sobre este tapete que cobre as ruas da cidade. O tapete começa a ser feito ainda de madrugada, mas os desenhos são criados meses antes. Quais são os materiais utilizados? A gente usa o básico, a serragem, né? A parte branca, claro, usa o cal, mas usamos também pó de café, usamos casca de ovos, areia, pipoca, algodão. As pessoas vêm para ver a beleza dos tapetes, mas não esquecem da religiosidade. Você vai na igreja, você vê todas as pessoas rezando com muito respeito e ainda tem muita força, assim. Está dentro da gente, né? Está na mente da gente. Então a gente tem que procurar esse Deus que tem aqui dentro do coração, não é mesmo? Para este teólogo, os grandes eventos com apelos religiosos são realmente uma forma de expressão coletiva da fé, o que reforçaria a posição conjunta do desejo de coisas boas. E ao contrário do que muita gente pensa, não é uma novidade dos tempos modernos. Se nós olharmos na Bíblia, já no Antigo Testamento, já mostra essas grandes festas. Moisés reunia o seu povo ao pé da montanha para ouvir a palavra de Deus. Com relação à grande divulgação da mídia sobre essas festas religiosas, o padre Márcio Leitão diz que pode ser uma faca de 2 gumes. Se for fazer uma concentração para rivalizar com outro, isso não leva a Deus. Mas rivaliza, ou não? O que você acha? Eu acho que os católicos têm o Corpus Christi e os protestantes fazem essa marcha. São todos pela fraternidade, pela paz, enfim, todos pensando em ter, através da fé, uma convivência. Nós temos que respeitar todas essas tendências. Acho que a gente tem que acostumar que a sociedade brasileira se transformou numa sociedade multirreligiosa, né? A gente ainda tem um pouco a imagem da sociedade brasileira como uma sociedade eminentemente católica, com algumas minorias.
acho que os protestantes eles já não são mais minorias no sentido forte do termo. Quer dizer, acho que são 15, 17 milhões de praticantes. Quer dizer, que alguém coloca 1 milhão de pessoas na rua, não é exatamente uma minoria. Então, bom a gente saber lidar um pouco com isso. Eu peguei o número do IBGE. Em 1940, 2% da população era evangélica. Em 2010, esse número subiu para 19%. Porcentagem, né? Porcentagem, não era nem... E tem um fato novo também que me parece, é que essas igrejas todas, elas se transformam num centro social na comunidade. E como o cidadão brasileiro normalmente não tem como conviver em sociedade, são poucas estruturas sociais que eles possam conviver, então as igrejas estão servindo para essa finalidade. Então ali eles se integram, se conhecem. Agora, essa convivência com a diferença, né? Quem marchou hoje por Jesus criticou o casamento gay, e no domingo a gente vai ter aí a parada gay também em São Paulo. Essa diferença, ela está contemplada na marcha ou não? Não, de fato, essa é uma questão que essas seitas religiosas... É engraçado porque isso não é um apanágio dos protestantes em geral. Isso é muito mais uma questão muito ligada aos evangélicos, né? Mesmo que luteranos, igrejas tradicionais, elas normalmente sejam contra, elas não transformam isso num grande campo de batalha, né? A questão me parece que muito mais do que a discordância é ter transformado isso numa grande questão nacional, né? Quer dizer, numa grande questão nacional referente à defesa da família, qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, a gente vai ter que também saber equalizar um pouco essa questão, né? Porque trata-se, na verdade, não me parece que não tem ninguém aí tentando destruir a família brasileira ou qualquer coisa parecida. Quer dizer, trata-se, na verdade, de simplesmente entender que o conceito de família do século XXI é muito diferente do conceito de família do século XIX. Né? Assim como em Santana de Parnaíba e Ouro Preto, as ruas de várias cidades do Brasil foram enfeitadas para a celebração de Corpus Christi. Se você não sabe a origem do feriado desta quinta-feira, o Jornal da Cultura explica. Corpus Christi é uma celebração católica na qual a Igreja comemora a instituição do sacramento da Eucaristia, ou seja, a transformação simbólica do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, como na última ceia. Ela foi instituída oficialmente pelo Papa Urbano IV, no calendário católico, em agosto de 1264. A festa de Corpus Christi é realizada na quinta-feira após outra celebração católica, a festa da Santíssima Trindade. A tradição de se enfeitar as ruas para a passagem da procissão do Corpo de Cristo foi iniciada no Brasil em Ouro Preto, Minas Gerais, como forma de tornar o lugar especial para a passagem de Jesus. É a única comemoração da Igreja na qual o ostentório, peça que carrega a hóstia já abençoada e, segundo a crença católica, transformada no Corpo de Cristo, é acompanhado pelos fiéis em procissão. Celebrar hoje a festa Corpus Christi é celebrar a certeza de hoje estar fazendo a vontade de Deus para que um dia possamos merecer o reino eterno. Um relatório da Agência da ONU sobre drogas e crimes aponta o Brasil como a principal rota do tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa. O relatório mostra que em 2005 as polícias dos países europeus apreenderam 25 cargas de cocaína vindas do Brasil. Em 2009, o número saltou para 260, chegando a 1,5 toneladas da droga. A ONU relata também um parecer da Organização Mundial das Aduanas, que coloca o Brasil ao lado da Venezuela, Equador e Argentina, como os mais importantes centros de distribuição mundiais de cocaína. O documento chama atenção ainda para a droga em sua forma mais perigosa, o crack. Em 2009, o Brasil foi campeão em apreensões em toda a América, 374 quilos, número bastante superior aos do Panamá, Estados Unidos e Venezuela. Os números mostram que o país está diante de um de seus maiores desafios: controlar as fronteiras, portos e aeroportos. No início do mês, o governo lançou o Plano Estratégico de Fronteira, que pretende coordenar as ações das Forças Armadas, Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal nas divisas do Brasil com os países vizinhos. Ayrton, o Brasil é um país continental, tem aí uma fronteira bastante extensa para proteger. Agora, pelo menos nos portos e aeroportos, para essa saída para os continentes onde são os maiores centros consumidores, poderia estar melhor controlada essa questão, não? Olha, talvez por experiência profissional eu saiba, porque já tive casos que passaram por essa situação.
os nossos aeroportos são vistos como os de fiscalização menos rigorosa, vou chamar assim. Os nossos portos de fiscalização quase que nenhuma diz respeito ao tráfico de drogas. Isso não é uma coisa difícil de ser feita. Você tem uma ideia? Até pouco tempo atrás, aqui no aeroporto de Cumbica, de Guarulhos, quem vistoriava as malas eram os funcionários da SATA, porque a Polícia Federal não tem quadros para fazer essa vistoria. Nós não temos equipamentos, daqueles raio-x, que possam detectar esse tipo de droga com facilidade. Então isso é fácil de passar. Agora, felizmente, o Brasil está acordando para uma outra realidade. Nós temos 400 mil homens em armas. E temos militares querendo comprar avião para voar 10 mil pés de altura, talvez para enfrentar uma guerra qualquer. Enquanto nós precisamos, na verdade, são dos aviões que nós mesmos fabricamos para passar por cima das nossas fronteiras, fotografar o seu movimento, dividir esse território. E hoje, finalmente, as Forças Armadas concordaram, junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, informar esta força de segurança. E foi liberada uma verba para isso. O exemplo mais crasso disso que eu vi, talvez quem passou pela Ponte da Amizade viu, é ver saber que os traficantes passam por baixo da ponte e tem uma lancha da Marinha a poucos metros, sem poder ser acionada, porque não é missão constitucional da Marinha, do Exército da Aeronáutica, as questões da ordem interna. Nossos inimigos hoje são o quê? É o traficante, é o contrabandista, é o cara que acaba com as nossas riquezas naturais e minerais. Esses são os nossos inimigos hoje, não é verdade? Agora, Vladimir, esse relatório foi elaborado pela agência da ONU, que foi criticada pelo escritório latino-americano, também faz parte da ONU, e o Fernando Henrique, ex-presidente Fernando Henrique, é quadro integrante desse escritório, que diz o seguinte: algumas drogas deveriam ser liberadas porque a política do enfrentamento até agora, ela só resultou em aumento da criminalidade. Você concorda com isso? Olha, eu acho que há duas questões aí. Quer dizer, a primeira é fato que, o consumo de drogas é um dos grandes problemas sociais hoje em dia, né? A capacidade que o consumo tem de desagregação de estruturas sociais é absolutamente inegável. Não há ninguém querendo fazer vista grossa a esse respeito, né? Agora, tem um segundo tópico, que é a necessidade de se pensar melhor qual é a política efetiva de enfrentamento. Porque essa política militar de enfrentamento, de fato, o resultado é pífio, né? Em larga medida pífio. Quer dizer, até hoje não conheço nenhum tipo de dado que demonstre muito claramente que você teve uma quebra no consumo, né? Devido a uma política cada vez mais, uma política militar do Estado, né? Então, acho que é um momento importante para a gente começar a pensar um pouco melhor qual deve ser realmente a caracterização da nossa política. Essa é só uma das propostas, quer dizer, eu lembraria que existem outras que dizem respeito muito mais a uma política preventiva, né? Ou seja, de prevenção desse tipo, do que realmente uma política de restrição do uso, né? Talvez seja o caso de direcionar um pouco, mas é uma coisa que a discussão só começa agora, né? Eu estou entendendo a divisão que pode ser feita. Quer dizer, como é que você trata aquele que consome e agora, como é que você trata aquele que trafica? Os traficantes são quadrilhas internacionais. Além de traficantes, são assassinos, são marginais. Esses têm que ser enfrentados com o rigor da lei. Vamos falar a respeito mais disso, porque uma operação do batalhão do BOPE, do Rio de Janeiro, em um morro da cidade, matou 8 pessoas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Os mortos seriam traficantes foragidos da comunidade da Mangueira, ocupada na semana passada por uma unidade de polícia pacificadora. Durante todo o dia, os policiais revistaram as vielas do Morro do Engenho da Rainha, no subúrbio carioca, em busca de mais suspeitos. Segundo a PM, os confrontos na madrugada começaram quando o BOPE foi checar denúncias de vendas de drogas. No primeiro tiroteio, 3 supostos traficantes ficaram feridos e, de acordo com a versão oficial, morreram quando eram levados ao hospital. Em seguida, outros 5 homens foram mortos. Com eles, a polícia encontrou fuzis, pistolas, granadas e munição. Os supostos criminosos estariam instalando um novo ponto de tráfico no Morro Engenho da Rainha, após a ocupação da Mangueira. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro já deu declarações recorrentes dizendo que esse é o tal enfrentamento necessário. Você concorda com isso, Ayrton? Eu estou preocupado com uma coisa. Desde que eu vi aquela imagem da primeira invasão, lá no Morro do Alemão, que eu vi os marginais fugindo e sendo filmados na fuga, eu fiquei imaginando, por que não se montou um esquema para capturá-los logo ali?
Se nós temos potencial para isso, tem quadros para isso. Até a Marinha, a Aeronáutica, o Exército estavam ali. Por que nós não capturamos? O que eu acho que pode acontecer que está intimidando a população de Niterói, a população das cidades do Rio de Janeiro, ali próximos à capital, Nova Iguaçu, etc. É que esses marginais transfiram suas bases de operação para outras áreas. Aí, bom, então vai dizer o seguinte, não, mas aos poucos nós vamos desalojando-os. Ocupando o território, essa é a tese. Desalojando, ocupando o território e capturando-os. Está faltando esse dado. Porque é preciso botá-los na cadeia, senão eles vão para outro lugar e montam a sua base. E nós vamos ficar correndo atrás deles, onde eles forem. Em nome de quê? De preservar, evitar que a população civil possa ser atingida pelo confronto? Outra forma de fazer. Agora, 8 mortos. Esse número é alto para uma única operação, num único dia? Olha, a capacidade que a polícia brasileira tem de matar civis é uma coisa absolutamente inacreditável, né? Agora, só voltando a essa questão de drogas, eu insistiria só num ponto, que talvez seja o caso de a gente deixar isso de maneira muito clara. Talvez seja o caso de pensar que nós vamos ter que lidar com a seguinte situação. Não há nenhuma sociedade na história que conseguiu acabar com o consumo de drogas. Nós nunca vamos conseguir acabar. Sempre vai ter, de um jeito ou de outro. Por mais que você faça qualquer tipo de política, sempre vai existir. Então a questão é saber como é que você lida com esse tipo de situação. Quer dizer, nunca existiu uma situação onde você conseguisse eliminar de uma vez por todas. Acho que o que o Arthur colocou é uma coisa muito importante. Você tem uma distinção aí a ser feita. Quer dizer, o tráfico, os traficantes são todos criminosos, quer dizer, e eles merecem a dureza da lei. Agora, o consumo, ele é uma questão que envolve uma série de problemas sociais e dificilmente ele vai ser resolvido da mesma maneira como você tenta resolver problemas com traficantes, né? A Pastoral da Terra da Igreja Católica divulga uma lista de 30 pessoas ameaçadas de morte por conflitos ambientais no Rio de Janeiro. Esta praia, às margens da Baía de Guanabara, já foi garantia de sustento para 6.000 famílias de pescadores. Este número caiu pela metade, segundo moradores. Um dos motivos seria a construção de um gasoduto na região. Alexandre liderou manifestações para impedir o avanço das obras. Há 2 anos, o pescador e alguns companheiros começaram a sofrer ameaças. Nós tivemos perseguições de pistoleiros, tivemos um assassinato durante esse período. Tive um atentado, sofri um atentado no período desses 38 dias e após isso mais 5 atentados e outros pescadores receberam ameaças. Depois de tantas emboscadas, Alexandre ganhou o direito de proteção policial junto à Secretaria Especial de Direitos Humanos. A mulher dele, também ameaçada, não conseguiu. Quando ele viaja, eu fico na casa dos meus parentes, eu vou para casa de parentes longe e fico escondida praticamente. O casal faz parte de uma lista de 30 pessoas que, segundo a Pastoral da Terra, são as mais ameaçadas pelos conflitos ambientais. Nos últimos 10 anos, mais de 1.800 trabalhadores rurais sofreram algum tipo de ameaça no país. 207 foram vítimas de atentados graves. Destes, 42 acabaram assassinados. Só no ano passado, a Pastoral da Terra registrou 940 conflitos no campo. Os mais violentos aconteceram nos 9 estados da Amazônia Legal. Este ano, dos 7 assassinatos de ativistas ambientais, 5 foram na região. Um modelo, de fato, que para implementar toda a agricultura dos monocultivos, a alta exploração dos minérios e a questão da exploração das madeiras tem causado grandes conflitos nessa região. Há uma impunidade, os mandantes sentem-se muito livres, inclusive, para incidir-se em novos conflitos e a nova violência. Agora, fica meio distante da gente, né, quando a gente pensa que está tendo conflito de terra no Pará, nos grandes centros urbanos, isso parece uma notícia um pouco distante. Agora, quando a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecer na periferia do Rio de Janeiro, é que está chegando perto? Não, mas é o seguinte, é o meio ambiente. O meio ambiente ali, os pescadores, eles necessariamente, para a sua sobrevivência, é preciso que o meio ambiente seja preservado, para que haja pesca. Eu não sei quem autorizou a construção deste gasoduto, não é? Mas quem autorizou devia ter levado em consideração a existência dessa questão e resolvido esse problema com o pescador. Então o que pode estar acontecendo é que os maiores interessados em fazer a obra, a empreiteira ganhou a licitação. E se tiver alguma dificuldade para a obra, ele não vai querer. Eu não estou querendo dizer que ele seja responsável, nada disso. Mas eu vou saber quem é que o movimento dos pescadores vai contrariar para que eles possam estar sendo ameaçados. Então a dedução é lógica. O gasoduto é de quem? É da Petrobras? A Petrobras tinha que ter um estudo feito levando em consideração aquela realidade.
ou reassentar esses pescadores em outra área, ou preservar a área em termos de meio ambiente para que a pesca não fosse extinta naquela região e com isso a vida dos pescadores pudessem sobreviver, mesmo com gasoduto. Enfim, está muito obscuro esse quadro. Agora, lá na Amazônia Legal, né, Dorothy Stang, o próprio Chico Mendes, agora mais recentemente um líder castanheiro. Quer dizer, essa questão ela vai se arrastando há anos no Brasil e não se resolve, né? Parece que lutar pelo meio ambiente é assinar uma sentença de morte nesses lugares. Né? Olha, eu diria que é o seguinte, existe uma tradição brasileira que consiste em compreender que o desenvolvimento justifica tudo. Né? Quer dizer, a gente tem uma coisa de pensar, bem, essas pessoas elas são representantes do atraso. Né? Então, enquanto representantes do atraso, elas não devem ser ouvidas nas suas demandas. Né? Quer dizer, a gente fica muito com essa ideia, por exemplo, há uma semana atrás, o jornal francês Le Monde havia dito que o Brasil tinha tudo para se tornar a grande fazenda do mundo. Né? Então, a gente está vendo, na verdade, digamos assim, o outro lado desse processo, que é a maneira brutal com que essa estrutura econômica vai sendo implementada, fazendo com que simplesmente essas pessoas deixem de existir. É como se elas não existissem. Como se... Fazer uma grande fazenda do mundo, mas com poucos proprietários. Exato, com poucos proprietários, porque é mais fácil administrar. Né? Não é verdade? Porque o lucro também é concentrado, essa coisa toda. Vulcão chileno volta a lançar toneladas de cinzas sobre o território do país e da Argentina nas cidades turísticas. O setor hoteleiro prevê grandes prejuízos nas férias de julho. A bordo de um avião da Força Aérea Chilena, uma equipe sobrevoou hoje a região do vulcão situado ao sul do país e gravou imagens da gigantesca coluna de fumaça. As últimas vezes em que esse vulcão entrou em atividade foram nas décadas de 20 e 50, no século passado. As erupções duraram 2 semanas. Em Bariloche, na Argentina, um rio de água azul e transparente que corta a cidade ficou totalmente coberto pelas cinzas. A quantidade era tão grande que em alguns trechos era impossível enxergar a água. Além de Bariloche, outras cidades turísticas da Argentina e do Chile já prevêem prejuízos milionários na temporada de julho. Em Vila Angostura, os moradores se esforçam para remover montanhas de cinzas que se acumulam nas ruas. Neste restaurante, não é possível nem mesmo ler o cardápio. Ayrton, enquanto a gente conversava aqui, a produção do Jornal da Cultura descobriu que o gasoduto é mesmo da Petrobras. Mais um motivo para a maior empresa do Brasil tomar algum tipo de providência. Acho que a partir dessa notícia que o Jornal da Cultura está revelando, fatalmente a Petrobras vai tomar conhecimento desse problema, se já não sabe. E terá que tomar providências para que isso não ocorra e resolver a situação dos pescadores, que uma obra quantas famílias vão ficar prejudicadas, não é? Queria só dizer uma coisa, do ponto de vista econômico, essas pessoas são invisíveis. Você nem conta com elas, você esquece que elas existem. Essa que é a questão, essas pessoas não são invisíveis. Né? Acho que é importante o sistema econômico descobrir isso. Pelo segundo dia consecutivo, endereços do governo brasileiro na internet foram alvos de ataques. Páginas do Senado, da Presidência da República e do Ministério dos Esportes ficaram inacessíveis. Desde a madrugada, quem tentou navegar pelos sites da Presidência da República, Receita Federal e Portal Brasil não conseguiu. Hoje à tarde foram atacadas as páginas do Senado, Presidência da República, Ministério dos Esportes e mais de 500 prefeituras, câmaras municipais e entidades governamentais. As páginas do Senado e da Presidência já voltaram ao normal. A assessoria do Ministério dos Esportes informou que decidiu tirar o site do ar para fazer uma varredura. Os ataques são realizados por vírus instalados em computadores comuns como os nossos e acionados remotamente pelos hackers. Esses vírus acessam ao mesmo tempo uma página selecionada como alvo e inviabilizam o acesso por outros usuários. Especialista em segurança de informática, José Antunes explica que esse tipo de ataque só acontece porque os usuários não protegem seus computadores contra os vírus. O ideal é que você utilize as proteções que evitam que o seu computador seja utilizado, um firewall pessoal, um sistema atualizado de antivírus, para que você não seja contaminado por esses robôs. Também hoje, um grupo de piratas que assumiu a autoria dos ataques de ontem e de hoje informou ter vazado supostos dados pessoais da presidente Dilma Rousseff e do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Não tenho nenhuma preocupação em relação aos meus dados. Para aqueles que estão na vida pública como eu, sigilo.
Os responsáveis pelos ataques se apresentam como uma célula brasileira de um grupo internacional, que na semana passada atacou os sites do FMI e da CIA, a agência de espionagem dos Estados Unidos. Agora, ainda não está claro qual é o objetivo desses hackers, até porque se a intenção fosse obter dados sigilosos, eles agiriam em silêncio, né, e não fazendo barulho. É uma espécie de cyberativismo? Não, se eles quiserem atacar o site do FMI e da CIA, eles podem contar comigo, eu dou uma força, a gente ajuda. Mas, na verdade, eu acho que existe uma questão de mostrar a vulnerabilidade do Estado, né? Acho que essa é um pouco uns tópicos desse tipo de atividade, quer dizer, mostrar como o Estado é vulnerável, como por mais que você tente defender as informações, sempre vai haver uma maneira de você entrar nas informações do Estado, né? Ayrton, a internet é uma espécie de terra sem lei ou não? Não, existe já uma série de leis e regulamentação para as atividades, mas o que me parece aí, já que não havia a intenção de obter dados, informações, isso seria uma espécie de anarquistas, internautas anarquistas que vão lá para mostrar, olha, nós podemos, hein? Sei lá, que isso, né? Presa nos Estados Unidos uma quadrilha que atuava em 8 países vendendo falsos programas para a segurança de computadores. Em poucos meses, os criminosos faturaram milhões de dólares aplicando golpes em empresas. A tentativa de regular a oferta do mercado é coordenada pela Agência Internacional de Energia. A maior preocupação dos diretores da agência é garantir que a oferta atenda plenamente à demanda e evite uma escalada de preços. Só a Líbia está deixando de exportar 1.500.000 barris de petróleo por dia. Para compensar a perda, os Estados Unidos vão liberar 30 milhões de barris e os países da Europa, como Inglaterra, França e Espanha, mais 30 milhões. O anúncio provocou uma queda de 6% nos preços do petróleo nesta quinta-feira no mercado internacional, fechando a $107 o barril. Bom, esse foi o VT que a gente preparou a respeito da liberação das reservas estratégicas dos países desenvolvidos para conter o aumento do petróleo, principalmente por conta da crise no Oriente Médio. Vladimir, essa crise chegou aos estratos econômicos das sociedades mundiais? Não, veja, desde o momento em que a Líbia entrou em guerra civil, isso era muito evidente, né? Quer dizer, essa era uma das grandes questões. Mas quando a Líbia chegou, os analistas diziam que a Arábia Saudita ia dar conta disso. Sim, essa era a grande expectativa, mas na verdade eu acho muito difícil, porque você tem uma demanda cada vez mais forte de energia e qualquer tipo de desregulação ela é sentida no mercado. Quer dizer, qualquer país, seja o Iraque, Venezuela, Líbia, que tem algum tipo de desregulamentação na oferta de petróleo, bem, o mercado todo sente, né? Você cria uma situação de instabilidade no mercado. Eu acho essa instabilidade que ele está dizendo que gera uma insegurança, porque a todo momento, eu estava vendo nos jornais de hoje ou de ontem que o Estado de Israel nunca realizou exercícios militares como o que realizou ontem ou anteontem. Nós demos ontem no Jornal da Cultura. O maior exercício militar da história. Quer dizer, o que eu estou querendo com isso? Eu acho, olha, eu estou aqui, não se meta uma besta. Então, a instabilidade se reflete de várias formas. O petróleo é uma ponta dela, mas a situação política e geopolítica também é que ser considerada. A seguir, feriado violento nas estradas com acidentes e mortes. E uma relíquia da navegação de 4.500 anos é exibida pela primeira vez no Egito.